Cadê o mandamento que estava aqui? Comentário de Mário Persona. Os fariseus e mestres da lei criticam Jesus, pois seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos. Marcos capítulo 7, versículo 5. Jesus responde: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Marcos 7, de 6 a 8. Muitos cristãos agem assim, sabia? Talvez você se espante de eu dizer que cristãos fazem o mesmo que os fariseus. Mas você já se perguntou qual é o fundamento daquilo em que você crê? Se você pertencer a alguma denominação cristã, provavelmente responderá que crê na Bíblia. Será? Será que é na Bíblia que você crê? No catolicismo, a autoridade do colegiado e da tradição se sobrepõe à autoridade da Bíblia. Se foi o clero que determinou que livros são ou não inspirados, então, para se crer na Bíblia, é preciso antes crer na tradição desse clero que definiu o que é ou não palavra de Deus. Esse é o argumento católico. No protestantismo, os seus líderes fazem o mesmo papel do colegiado católico, ao estabelecerem o que é ou não palavra de Deus. Algumas igrejas protestantes já não consideram a Bíblia toda como palavra de Deus, mas afirmam que ela apenas contém a palavra de Deus. Cabe então ao clero protestante definir o que é ou não palavra de Deus no texto bíblico. Se o colegiado católico se gaba de ter definido os livros que compõem a Bíblia, o clero protestante ousa definir o que na Bíblia é ou não palavra de Deus. Quando eu era criança, eu ganhei, na minha primeira comunhão da Igreja Católica, um catecismo, muito bonito, com capa de madrepérola. Após a minha conversão a Cristo, em 1978, eu voltei a frequentar as missas e comecei a estudar a Bíblia e também a doutrina católica. Aí um dia eu peguei aquele catecismo do tempo de criança e comparei com a Bíblia. E eu vi que eu tinha sido enganado todo esse tempo. No catecismo que eu tinha de criança, os 10 mandamentos estavam assim: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas; segundo, não tomar o seu santo nome em vão; terceiro, guardar domingos e festas de guarda; quarto, honrar pai e mãe; quinto, não matar; sexto, não pecar contra a castidade; sétimo, não furtar; oitavo, não levantar falso testemunho; nono, não desejar a mulher do próximo; e décimo, não cobiçar as coisas alheias. Aí o padre explicou que era apenas uma adaptação da linguagem de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 17, para ser entendida por uma criança. Mas não era só isso, não. Não. O segundo mandamento, que proibia as imagens, tinha sido suprimido, tinha sido descartado. E o 10º mandamento tinha sido dividido em 2, para fechar a conta, para dar a conta 10 no final. Esta foi a primeira de muitas manipulações da Bíblia que eu vi no catolicismo antes de deixar a religião. Jesus continua sua crítica ao clero do judaísmo e de como eles invalidavam o mandamento de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Ele dá um exemplo. Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer coisa, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Marcos 7, de 9 a 13. O clero da época de Jesus tinha criado uma espécie de jurisprudência capaz de anular o poder e a autoridade das Escrituras. Isso acontece quando a tradição substitui a autoridade da palavra de Deus, seja no judaísmo ou no cristianismo de nossos dias. Ao citar Isaías 29:13, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens.
Ao citar essa passagem, Jesus mostra como a religião centrada em tradições humanas e nas aparências leva a pessoa à hipocrisia. Hipócrita é quem tem aparência de piedade, mas negando o seu poder, como explica Paulo em 2 Timóteo 3,5. Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, de 25 a 28. Hoje na TV, você encontra, sendo apresentado como cristianismo, o que não passa de ganância e cobiça, como citado aí, seja por pastores milionários ou servos da sé romana, cujo patrimônio é impossível de se calcular, de tantas riquezas e obras que tem. Em vão me adoram, disse Jesus em Marcos 7,7, falando da adoração farisaica, fundamentada na tradição. Toda adoração que não está conforme a palavra de Deus não passa do teto dos templos e catedrais. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24. Adorar em verdade é adorar segundo a palavra de Deus e não segundo a tradição. Ao Pai, Jesus orou pelos seus, dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A tradição não é a verdade, só a palavra de Deus é. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Marcos 7, 14 a 15. O assunto ainda tem a ver com a tentativa dos fariseus de se apresentarem como sepulcros caiados, belos e brilhantes por fora, mas cheios de podridão por dentro. Também tem a ver com a religião querer reformar o homem de fora para dentro por meio de regras e preceitos da tradição. Você quer um exemplo? Bom, em um hino de uma religião pentecostal, eu encontro a seguinte estrofe: Cristo te chama a ti, pecador, te chama a ti, com voz de amor, deixa os pecados e venha ao Senhor. O hino é número 80 da harpa cristã, do hinário harpa cristã. Esse não é o evangelho da graça, mas o evangelho das normas, da tradição religiosa, para um pecador ser salvo. Deixa o pecado, deixa os pecados e venha ao Senhor. Olha a ordem. É a mesma ladainha das religiões pagãs, de que você precisa mudar de vida para receber a salvação. Algo como: pare de beber, fumar, prostituir e venha a Jesus para ser salvo. Se deixar de pecar para ir a Cristo fosse uma condição para a salvação, somente os hipócritas iriam a Ele. Iriam a Ele por se acharem obedientes às regras da tradição religiosa e se acharem também melhores do que os que praticam essas coisas. Mas o que diz a palavra de Deus? Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, de 7 a 8. Andar na luz é não ter nada a esconder de Deus. É na luz que os nossos pecados são revelados para poderem ser purificados pelo sangue de Jesus. Em João 8, de 3 a 11, uns clérigos levam uma mulher a Jesus. Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. A lei ordenava que adúlteros fossem apedrejados, mas espera aí, o homem. Um flagrante de adultério exige pelo menos 2 pessoas. Seria um deles que desfrutava de imunidade clerical? Ou você desconhece que clérigos são tratados de maneira diferente quando pecam? Hein? Se algum de vocês estiver sem pecado, diz Jesus, seja o primeiro a tirar pedra nela. Os que ouviram foram saindo um de cada vez,
começando com os mais velhos. Na luz de Jesus ficou só a mulher pecadora convicta. Os sepulcros caiados fugiram, caíram fora. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus lhe diz: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A ordem aqui é o oposto da letra do hino, que diz: deixe os pecados e venha ao Senhor. Não. Primeiro Jesus perdoa e salva. Depois ele capacita o salvo a não pecar mais. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.